Tranquilo. Como foi que tudo isso começou? Tudo começou com essa postagem aqui do Plan B, que é o criador do modelo de previsão de preço do Bitcoin mais conhecido do mundo, que é o Stock to Flow Model, o modelo Stock to Flow. E lá atrás, né, aqui a postagem foi no dia 20 de junho, tá? No meio de uma queda gigante de preço do Bitcoin. O Bitcoin estava abaixo de 34 mil dólares e ele fez a seguinte previsão incrível. Ele falou que fecharíamos agosto acima de 47 mil dólares, setembro acima de 43 mil dólares, outubro acima de 63 mil dólares, acertou todos os meses. Mas ele disse que fecharíamos novembro acima de 98 mil dólares. E agora falta mais ou menos uma semana para o fim do mês e o Bitcoin está em 56 mil dólares. Ou seja, realmente precisaria de uma subida aí de mais de 70% para atingir esse valor, o que não parece viável nesse momento, né? Mas lembrando que isso aqui nada tem a ver com Stock to Flow, tá? O Plan B tem 3 modelos de previsão de preço, tá? Então ele tem o Stock to Flow Model, ele tem esse que ele fala dos 98 mil dólares em novembro, que é o Floor Model, ou seja, o modelo de piso, né? Ou seja, o menor valor dentro daquele mês, e ele tem um modelo on-chain, de análise on-chain. No caso da gente não bater 98 mil dólares em novembro, o modelo que vai falhar é somente esse segundo aqui, tá? Que é o modelo bem agressivo dele, tá? Os outros permanecem válidos até o momento. É importante ressaltar isso, né? Temos que ser justos com o analista. Então, no caso, somente este modelo morreria. E, na minha opinião, isso tem relação com a diferença entre os modelos. Por que o Stock to Flow Model, na minha opinião, ele é um modelo mais sensato, né? Porque o Stock to Flow Model, ele é um modelo que ele possui aqui uma margem de tempo muito grande para que o ativo atinja esse patamar, né? Não é uma coisa muito imediatista. Então, o Stock to Flow Model, por exemplo, falava que o Bitcoin ia alcançar esse patamar alto aqui, né? Lá dos 80 mil dólares, entre 2021 e 2024. Isso é uma margem de tempo suficiente para aguentar a maturidade do ativo, né? Para que o ativo leve mais tempo para atingir esse patamar. Então, por exemplo, se lá no início a gente atingia vários picos dentro de um curto período de tempo, como vocês estão vendo aqui, agora esses picos se tornam mais e mais distantes. E o Stock to Flow Model tem essa margem de tempo para permitir esse amadurecimento do Bitcoin. É por isso que ele é um modelo que erra menos do que os outros modelos que se baseiam em coisas que aconteceram lá atrás, lá em 2013, por exemplo, quando o Bitcoin era um jovem que sobe correndo na árvore, né? Agora, como um adulto, ele leva mais tempo para fazer esse mesmo movimento. E o Stock to Flow Model considera esse tempo. E se o que eu estou falando faz sentido, essa fase de consolidação que a gente está passando agora, ela pode levar um período mais longo do que o normal. E é justamente sobre isso que fala essa matéria da Money Times. Queda dos ativos é a consolidação necessária para o próximo ciclo de alta? Confira a análise. Vamos conferir aqui para entender. Bom, o Bitcoin caiu cerca de 14% desde sua última máxima histórica, atingida há 13 dias atrás, né? Há 2 semanas atrás o Bitcoin tinha atingido sua alta histórica. Então caiu 14%, beleza. Essa queda do Bitcoin é normal, a gente está acostumado com quedas de até 30% no preço do Bitcoin, né? Quedas de 30% no ciclo de alta são quedas normais. Por exemplo, neste ano, entre 7 e 22 de setembro, o preço do Bitcoin caiu 23%. Entre os dias 15 e 22 de junho, a criptomoeda caiu 22%. E agora a gente está caindo 14%. Então, dentro do mesmo patamar que a gente já viu ao longo do ano. Quedas de preço como essa têm sido momentos pontuais durante um ano excepcional para o Bitcoin e representam fases de consolidação antes do próximo ciclo de alta. Desde o início do ano, o preço do Bitcoin aumentou 106%. É até um absurdo a gente reclamar, né? Um ativo que sobe 106% no ano, quando cai 14%, todo mundo fica maluco, fica louco achando que o mundo acabou. Calma, né? Nada sobe o tempo todo. Então ele sobe e tem correções. Até aí, tudo normal. Durante o atual momento de ação negativa de preço, os elementos fundamentais da rede Bitcoin permaneceram em alta. Isso é importante, principalmente quando a gente olha para longo prazo, né? Os fundamentos do Bitcoin estão fazendo sentido? E sim, estão. A taxa de hashes do Bitcoin está aumentando e está próxima de estabelecer novas máximas históricas.
São 163 exahash por segundo e não longe de sua máxima histórica de 180. Então, 163 para 180, muito próximo, né? Essa métrica fundamental mede o grau de segurança da rede. Então, a rede do Bitcoin está extremamente segura. O uso da Lightning Network, solução de segunda camada da rede do Bitcoin, chegou a novas máximas históricas. Outra coisa importante, a gente está falando aqui sobre o Bitcoin ser escalável, né? E a Lightning Network permite isso e também atingiu máxima histórica. Por fim, o sucesso da ativação da atualização Taproot, a primeira grande atualização após 4 anos, foi feita agora no dia 14 de novembro e encerra um excelente período fundamental para o Bitcoin. Então, mais um motivo da gente estar otimista com o Bitcoin. E aí, um pequeno parênteses, né? A matéria fala sobre novidades nesta semana de outros ativos. Então, 25 de novembro, também conhecido como amanhã, a Cardano apresenta seu evento regular 360. Durante esse evento, as últimas novidades e desenvolvimentos serão compartilhados em todo o universo Cardano. E se as novidades forem positivas, esperem por uma valorização da Cardano amanhã. Já no dia 29 de novembro, o metaverso da The Sandbox lançará a versão alfa de seu produto. Será um evento Play to Earn que acontecerá durante várias semanas, em que os usuários poderão obter até 1000 Sand e tokens não fungíveis, NFTs, exclusivos. Mas voltando ao Bitcoin, aquela fase jovem dele tem muita relação com as sardinhas. Sardinhas são os pequenos investidores, os investidores geralmente de curtíssimo prazo, né? Aqueles que entram no oba-oba. E como são jovens investidores, investidores que acabaram de chegar no mercado, eles também atuam como crianças ou adolescentes, extremamente ansiosos, extremamente inconsequentes. Então, sardinhas têm ligação com esses movimentos extremos dentro do preço do Bitcoin. E aí a matéria aqui, no caso da CoinTimes, faz um questionamento sobre a função das sardinhas no mercado de criptomoedas. Estão aqui as sardinhas no gráfico de preço. É uma matéria muito interessante. E eles começam falando o seguinte: o que sabemos é uma gota num oceano de ignorância, segundo Isaac Newton. Aí eles comparam o mercado de criptomoedas com o oceano, onde as sardinhas, as baleias e demais agentes movimentam-se transparentemente, já que a blockchain é transparente, né? Um oceano onde cada gota de informação é valiosa. E toda semana, de forma a acompanhar as condições desse oceano criptográfico, empresas de análise on-chain como a Glassnode fazem análise sobre o mercado de criptomoedas e a rede do Bitcoin. E devido ao mar agitado que a gente está passando agora, as sardinhas ou investidores de curto prazo não acumularam uma grande quantidade de moedas. Somente 3 milhões de moedas estão nas mãos das sardinhas. E para ilustrar isso, eles trazem esse gráfico aqui, quantidade de bitcoins nas mãos dos investidores, dos holders de curto prazo, tá? Então, este gráfico, a linha preta é o preço do Bitcoin, essa mancha laranja indica a quantidade de moedas nas mãos das sardinhas, dos investidores de curto prazo. E existe uma coisa muito interessante, vocês podem notar aqui. Quando é que nós temos variações malucas do preço do Bitcoin? Quando as sardinhas estão a todo vapor, quando elas entram no mercado. Então, por exemplo, este pico maior de todos aqui é justamente a alta histórica de 2017 para 2018, né? Quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares. Olha onde estavam as sardinhas, né? Muitos bitcoins, mais de 6 milhões de bitcoins nas mãos das sardinhas. Outros picos de preço, como nesse momento aqui em 2016, também, ó, muitas sardinhas, mais de 4 milhões de bitcoins nas mãos das sardinhas. Vocês vão ver a mesma coisa acontecendo neste pico de 2019, olha aqui, sardinhas com os bitcoins nas mãos. Mesma coisa neste pico que a gente teve em 2021, quando o Bitcoin bateu 65 mil dólares. Olha aqui como é que estava a quantidade de Bitcoin na mão das sardinhas, né? Quando passa de 4 milhões e meio de Bitcoin nas mãos das sardinhas, a gente entende que é um momento onde o preço tende a cair. Então aqui, ó, caiu, né, desabou na sequência, e aqui, mesma coisa, né, desabou na sequência. Mas mesmo os picos menores aqui, você também percebe essa mesma tendência. Fez um pico de acumulação na mão de sardinha, o preço tende a cair. São elas que levam o preço ao extremo e depois também uma queda extrema na sequência. O extremismo está ligado à juventude e as sardinhas são novatos no mercado.
No início do Bitcoin, nós tínhamos muitas sardinhas. E agora, na maturidade do Bitcoin, nós vemos aí instituições, grandes empresas comprando Bitcoin. E aí não são sardinhas, são baleias focando mais em longo prazo. E é por isso que esse movimento ele tende a dar uma acalmada, como a gente vai ver na sequência desse vídeo. Mas o interessante desse gráfico aqui é onde nós estamos agora. Nós estamos com muita sardinha ou pouca sardinha com Bitcoin? Pouca. Notem que abaixo de 3 milhões de bitcoins nas mãos das sardinhas significa que nós estamos num período de acumulação, ou seja, aqueles que estão mais tempo acumulando Bitcoin para numa sequência ter uma mega subida de preço. Então, notem que isso aconteceu aqui, por exemplo, né, em 2015. O que vocês viram na sequência foi essa subida absurda de preço aqui. Mais para frente a gente viu isso também aqui no início de 2019, olha só, sardinhas com menos de 3 milhões. O que aconteceu com o preço lá em cima? O preço disparou, como vocês estão notando aqui, né? Uma disparada de preço. Mais uma vez a gente observa isso agora, né? Acontecendo nesse momento onde o preço, pela primeira vez na história, está próximo a uma alta histórica. Porque geralmente quando a sardinha está com pouco Bitcoin, nós estamos muito distante de uma alta histórica. Notem, olha aqui este ponto. Muito distante da alta histórica. Olha esse ponto aqui. Muito distante da alta histórica, né? Muito distante de um pico. E agora nós estamos próximos de uma alta histórica. Então é bem interessante, né? Porque esse indicador mostra pra gente que é mais provável uma subida de preço do que uma queda, e nós já estamos num ponto muito interessante, muito próximo da alta histórica. E a verdade é que talvez a gente nunca veja tanta sardinha com Bitcoin na mão novamente. O mercado está amadurecendo. Os bitcoins estão sendo distribuídos agora para grandes bancos, grandes empresas, grandes baleias, né? E sobram menos e menos nas mãos das sardinhas. Isso faz com que esses movimentos extremos de preço que a gente viu no passado, em 2013, em 2011 ou mesmo em 2017, se tornem menos frequentes. O Bitcoin está se tornando um senhor de idade, não é mais uma criança louca subindo em árvore como acontecia no passado. Isso pode ser visto nesse gráfico aqui, né? O gráfico de preço do Bitcoin, esse é o gráfico semanal. Notem como lá no passado, né? Aqui nós estamos falando da virada do ano de 2011 para 2012, a gente tinha vários picos de preço num curto período de tempo, né? De 2012 até aqui o final de 2013, 4 picos de preço, né? E o preço sobe num dia só. Sobe absurdamente e cai no mesmo dia. Sobe num dia só e cai no mesmo dia. Sobe num dia só e cai no mesmo dia. Sobe num dia só e cai no dia seguinte. Então, quer dizer, a gente vê dentro de um período de 2 anos muita variação de preço, uma volatilidade gigante, uma ansiedade muito grande dessa fase infantil do Bitcoin. Depois, vocês notam nesse gráfico que os picos eles vão se afastando, né? Eles vão se tornando mais distantes. Então, você tem um pico aqui em 2017, depois tem um outro pico lá em meados de 2019, depois um outro pico lá em meados de 2021. Notem como eles estão se espaçando e diminuindo de frequência. Enquanto que aqui no início, em 2 anos, tinham 4 picos, agora cada pico está distante do outro em mais ou menos 2 anos, né? Cada pico na mesma distância de 4 picos do passado. E a tendência, como eu falei, com a redução dessas sardinhas, que são as mais agitadas e as mais ansiosas, né? São os novatos do mercado, a tendência é que a gente tenha menos e menos volatilidade e que cada topo e cada fundo leve um tempo maior para passar. Então notem, por exemplo, que enquanto esses picos aqui que eu mostrei para vocês no início, eles tinham 1 dia de duração, o preço subia, batia no topo histórico e desabava, como é que a gente está recentemente, nesse topo que a gente teve aqui em meados de 2021? Foi somente 1 dia? Não, foram várias semanas. Nós estamos falando de um período aqui de 2 meses de duração na mesma faixa de preço, no mesmo topo, né? A diferença de 1 dia para 2 meses, para 60 dias de duração. Olha como isso é uma coisa mais lenta, né? Lembra mais uma maturidade, uma pessoa de mais idade, né? Com mais dificuldade de locomoção. É exatamente o que está acontecendo com o Bitcoin. Agora ele não é mais um novato, não é um mercado cheio de sardinha. É um mercado que tem pessoas ali e empresas também mais focadas num longo prazo, né? E também com valores muito maiores do que lá atrás. É mais difícil arrastar trilhões de dólares do que você arrastar poucos milhões de dólares. E é aí que a gente tem um problema na hora que a gente espera, por exemplo, um mesmo movimento louco que a gente tinha lá em 2013. Ou seja, o Bitcoin vai bater aqui embaixo de 28 mil dólares, aí vai subir, vai disparar e em novembro já vai estar em 98 mil dólares. São movimentos muito extremos
para um ativo que não está mais na sua infância, né? Não temos mais tantas sardinhas para fazer isso acontecer. Como vocês viram, temos pouquíssimas sardinhas nesse momento. Elas só vão surgir em maior número na hora que realmente tiver uma disparada mais forte de preço. E isso pode levar mais tempo do que o normal, como a gente viu aqui, né? Então pode ter uma fase de consolidação maior e aí um pico deste ciclo do Bitcoin só ocorrendo lá para meados ou para final de 2022, por exemplo. Algo inédito, né? A gente nunca viu levar tanto tempo durante um ciclo de alta. Mas a tendência é essa. Os ciclos estão se prolongando, estão se tornando cada vez maiores. E pode ser um erro de análise nossa tentar ficar comparando o que está acontecendo agora com 2013, com 2011, com 2017, quando o Bitcoin tinha muito menos maturidade. Agora, uma coisa que a maturidade traz é que o ativo se torna um pouco mais previsível, né? Ele não tem movimentos tão malucos e algumas coisas acabam sendo previsíveis. Neste momento, o preço do Bitcoin está em 57.300 dólares, né? Ele chegou a pegar algumas vezes aqui na faixa dos 55 mil dólares. E esses 55 mil dólares não me é estranho, né? Essa faixa entre 58 e 55. Porque se a gente abrir aqui o gráfico dos contratos futuros de Bitcoin, né, sobre a expiração, sobre o vencimento desses contratos futuros e de opções de Bitcoin, vocês sabem que toda última sexta-feira do mês vencem opções e contratos futuros. E a tendência é que o preço tenha uma queda até uma certa região. Essa região a gente chama de max pain, ou máxima dor. É aquele ponto exato onde aqueles que estão fazendo o movimento contrário ganhariam mais dinheiro. E qual é este ponto para novembro? Como vocês podem ver no gráfico, este ponto está nos 55 mil dólares. Então, o ponto de maior interesse para quem está nos contratos futuros, nas opções, é puxar o preço do Bitcoin, é manipular o preço do Bitcoin até a região dos 55 mil dólares, exatamente no dia 26 de novembro. 26 de novembro é essa sexta-feira agora, tá? Então, está tudo bem dentro da expectativa, né? A manipulação trazendo o preço nesta região dos 55 mil dólares, como aconteceu nos meses anteriores. Nota aqui, ó, tudo marcado max pain, a dor máxima em cada mês aqui, né? Notem que o preço sempre retorna mais ou menos para esse ponto. Olha aqui, por exemplo, em fevereiro, né? Tinha que trazer para 44 mil dólares e foi exatamente onde o preço veio buscar aqui. Isso foi acontecendo mês a mês, muito próximo sempre, né? E agora, nessa sexta-feira, é 55 mil dólares. Mas o interessante, como vocês sabem, é o que acontece após esse vencimento. A tendência após acabar essa pressão vendedora, né? Porque o contrato vai estar expirado, é que o preço volte a subir. Não tem pressão vendedora, o preço sobe. Então, por exemplo, olha o que aconteceu aqui, ó. O preço recuou até o max pain de 42 mil dólares aqui, né? A máxima dor. E na sequência, olha a subida de preço que a gente viu, tá? Então, é a mesma coisa que pode acontecer agora, né? Nessa sexta-feira, ou seja, com o fim da pressão vendedora, a gente tem uma facilidade de subida de preço. Eu acho que vai subir de sexta-feira, né? Do dia 26 ao dia 30, até os 98 mil dólares? Não. Isso não me parece algo normal de acontecer. Mas podemos ter um alívio que leve o Bitcoin acima dos 60 mil dólares mais uma vez. Para fechar esse vídeo, eu queria falar sobre algo que é muito importante, que é voltado às origens do Bitcoin, que é a sua privacidade, a sua segurança. Quando a gente fala sobre você ter controle sobre o seu dinheiro, não colocar na mão de terceiros, é algo extremamente importante. Por que a gente fala isso? Porque vão tentar tomar o seu Bitcoin, uma hora ou outra. Olhem essa notícia aqui. Receita dos Estados Unidos apreendeu 3,5 bilhões de dólares em criptomoedas em 2021 e quer mais. A Receita Federal dos Estados Unidos está apreendendo cada vez mais criptomoedas ao longo dos anos. O número que era de 700 mil dólares em 2019 saltou para 137 milhões em 2020 e neste ano subiu 25 vezes com apreensões somando 3,5 bilhões de dólares. Vocês estão percebendo a escadinha? Olha o nível de subida. 700 mil, aí no ano seguinte 137 milhões, aí no ano seguinte 3,5 bilhões. Estão entendendo onde isso vai chegar, né? É esperado que a agência consiga um adicional de 80 bilhões de dólares para 2022 para expandir sua equipe e melhorar seus sistemas. Então, eles que estão aí recolhendo somente 3 bilhões de dólares vão investir 80 bilhões para tornar esse um sistema que capte mais criptomoedas, tanto de criminosos quanto
de inocentes, né? Tanto faz aqui. Os Estados Unidos pode, por exemplo, querer roubar seu Bitcoin, como ele roubou ouro no passado, né? Tomando das pessoas e dando papelzinho em contrapartida. Essa verba será usada para contratar pelo menos 250 agentes especiais e investir em sistemas para identificar e solucionar crimes cibernéticos. Espero que uma tendência de apreensões de criptomoedas continue à medida que avançamos para o ano fiscal de 2022, disse a Receita Federal dos Estados Unidos. Então, eles estão de olho no seu Bitcoin e se você não guardar com você numa carteira própria, que só você tem a chave privada, a tendência é que uma hora ou outra eles consigam colocar a mão no seu dinheiro. Como bem disse essa outra matéria da Livecoins, todos querem seus Bitcoins. E a matéria critica até mesmo El Salvador, já que por lá o governo soltou uma carteira estatal chamada Carteira Chivo, para que a população guarde os seus bitcoins. É claro que isso não é uma obrigatoriedade por parte da população, mas com o incentivo que eles deram, a maior parte da população utiliza a carteira estatal. E mais uma vez, ninguém tem controle sobre como isso é feito, né? Todos os seus dados estão na mão do Estado e o Estado pode a qualquer momento tomar esses bitcoins da população. Então, esse alerta da matéria aqui é muito importante e como a gente viu na matéria anterior, né, sobre a Receita dos Estados Unidos apreender bilhões de dólares em criptomoedas, é melhor que vocês